Tudo bem, para começar sobre esse tema, eu vou colocar aqui na tela, chamar Guilherme Resch, que é repórter do SBT News em Brasília, e também o Murilo Viana, que é economista, mestre em economia pela Unicamp e especialista em contas públicas pela Unicamp. Murilo, se você me permite, eu vou começar com o Guilherme Resch aqui, para que ele nos atualize em relação a essas declarações, tanto do Lira quanto do Pacheco, em relação a esse pacote, mais especificamente sobre essa questão do imposto de renda para quem recebe até 5 mil. Guilherme, muito obrigado pela presença aqui. A gente tem ali um apoio claro dos dois presidentes em relação ao pacote como um todo, mas eles fazem essa ressalva em relação ao IR, em relação a essa isenção dos que ganham até 5 mil. É isso, Gui? Boa tarde, Léo. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Léo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta sexta-feira que essa isenção, né, do imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil reais só poderá acontecer se o país tiver condições fiscais para isso. Ou seja, se houver aí a garantia de receitas para compensar essa renúncia, né, essa perda de arrecadação por parte do executivo. O Pacheco disse que se não houver, então, essas condições fiscais, essa isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais não seria possível. Porém, ele reforçou ali, Léo, que essa é uma discussão, né, a discussão sobre esse tema da reforma tributária sobre a renda ficará para 2025, não é uma pauta para agora. Por outro lado, então, ele afirmou também que o anúncio e essas medidas de corte de gastos, de conformidade anunciadas pelo governo nessa semana também, seria importante que elas tivessem o apoio do Congresso, né? E o Pacheco disse também que até outras medidas poderiam ser pensadas ali, porque esse pacote de corte de gastos deve ser entendido como o início de uma jornada de responsabilidade fiscal. E o presidente da Câmara, Léo Arthur Lira, também se manifestou sobre esse tema hoje e foi na mesma linha do Pacheco, né? O Lira disse ali que toda medida de corte de gastos necessária para o ajuste das contas públicas terá o esforço, a boa vontade e a celeridade por parte da Câmara, mas que qualquer outra medida ou iniciativa governamental que implique em renúncia de receitas, ou seja, já falando aí de forma implícita, né, sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, qualquer medida nesse sentido, né, que implique em renúncia de receitas, não será discutida agora, será um tema que será enfrentado apenas em 2025, Léo. Muito Enfim, bem. então os dois presidentes, né, convergindo aí na forma de analisar esse pacote, nesses anúncios feitos pelo governo. Muito bem. Guilherme, antes de passar a palavra aqui para o Murilo, nossa audiência aqui tem o Carlos, tem o Ismael Amâncio, que está sempre aqui com a gente, Rian Félix também, tá falando aqui, enfim, Giovanni, enfim. Vamos lá. Murilo, te pergunto o seguinte, por que tanta resistência em relação a essa proposta de isenção para quem ganha até 5 mil reais? A gente tem, quer dizer, é um valor que é maior do que o salário mínimo, mas a gente sabe que também não é um valor que possa ser considerado um valor exorbitante em relação à renda. E é claro que para as pessoas que ganham até 5 mil salários mínimos, o impacto de não pagar imposto de renda é um impacto bastante substancial, né? Além disso, também tem pessoas que falam que pode a partir daí se gerar uma própria movimentação na própria economia a partir desse consumidor que está sendo isento. É claro que é possível, nesse debate, tratar dessa proposta como uma proposta eleitoreira, populista? Sim, é possível tratar, e isso, afinal de contas, a gente tem um universo aí, Murilo, de, segundo o governo, Lindenberg Farias deu uma entrevista para a gente essa semana, são 36 milhões de pessoas na conta do governo que recebem até 5 mil reais de salário que podem vir a serem isentadas. Explica para a gente um pouco da dificuldade dessa proposta avançar. Por que, em vários momentos, em vários setores, tem restrições a essa medida? Muito obrigado mais uma vez pela presença. Não, um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Essa pergunta ela é extremamente importante e ela é difícil também de responder. E eu digo alguns pontos aqui que merecem atenção. Existem componentes técnicos
da área econômica, de fato, existem componentes políticos. E quando eu digo componentes políticos, quando a gente olha, o Brasil é um país extremamente desigual. Então, obviamente, essa desigualdade de renda, de patrimônio, é algo que caracteriza o Brasil e leva o Brasil a ter um dos piores indicadores ali de desigualdade no mundo. E essa desigualdade, ela tem diversas fontes. Uma delas vem pela própria tributação da renda, e dentro dessa tributação da renda, a tributação da pessoa física, que é o que nós estamos tratando aqui. Quando a gente olha isso, a gente vê que as pessoas que no Brasil que ganham muito, e a gente está falando ali de milionários, pessoas que têm diversas fontes de rendas consideradas isentas de tributo, essa pessoa, quando soma as diversas fontes de renda com essas pessoas obtém ali seus rendimentos, essas pessoas acabam tendo, pelos dados da própria Receita Federal, uma carga tributária efetiva extremamente baixa. O imposto de renda da pessoa física ela é progressiva até determinado patamar de renda, e esse patamar de renda ele é elevado para o padrão brasileiro. Nós somos um país de renda média baixa, mas ele é muito baixo perto obviamente, desses super ricos, né? Então, desse ponto de vista de atacar a desigualdade do lado de aumentar a tributação daqueles que possuem uma renda extremamente elevada, é positivo e está em linha com a experiência internacional. Por outro lado, essa questão agora de desonerar, de isentar ali até os 5 mil, é um patamar que está acima da experiência internacional. Essa é uma questão. Porém, é bom pontuar também que esse tipo de isenção tem um custo fiscal muito grande. É óbvio que para o cidadão, se puder ter ali uma isenção até 5 mil reais, é extremamente positivo do ponto de vista de quem está obtendo essa renda, né? Então, todo essa discussão vai ser levada para o Congresso Nacional e vai ser ali apurada, porque o impacto fiscal, de fato, ele será bastante relevante, da casa de 40 bilhões até mais de 100 bilhões, a depender da forma como se faz esse tipo de ajuste em relação ao imposto de renda. E, se me permite, tem uma outra questão, que é a federativa, que vai vir cada vez mais a florescer no meio desse debate. Isso por quê? Porque, por uma questão constitucional, o imposto de renda ali é o imposto de renda retido na fonte dos servidores públicos dos estados e municípios, pertence aos próprios entes. Então, ao fazer essa isenção até 5 mil reais, não é só o cofre público da União que vai acabar sofrendo e perdendo recursos, mas também o dos estados e municípios. E por perderem recursos estados e municípios, vai aumentar a pressão no Congresso Nacional para que a União apresente compensações. Então, tudo isso está na mesma panela e vai demandar ali, portanto, uma discussão bastante extensa, calorosa no Congresso Nacional já no ano que vem. Muito bem, Guilherme, me ajuda aqui, Guilherme. Vamos lá, vamos aproveitar a presença do Murilo aqui, a partir da sua própria apuração no Congresso, com esses detalhes em relação a esse pacote. Vamos colocar aqui o Murilo aqui, ele inclusive está no centro aqui da tela justamente por isso, para ficar levando o tiro do meu lado e levando o tiro do seu lado aí, para que responda nossas perguntas. Manda ver. Perfeito. Murilo, após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fazer esse anúncio aí das medidas de corte de gastos, né, e também dessa proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, nós vimos, né, nos últimos dias e hoje, inclusive, uma disparada do dólar, né? O dólar acabou se valorizando frente ao real. Então eu pergunto para o senhor, né, o fato do ministro Fernando Haddad ter anunciado essas medidas de corte de gastos junto com essa proposta de isenção do imposto de renda, que é uma medida para o futuro, né, valeria apenas a partir de 2026. O fato de ter anunciado tudo junto acabou confundindo, na avaliação do senhor, o mercado financeiro e contribuiu então para essa alta do dólar? Dois fatores. Primeiro, escancara a dificuldade que o governo tem de unidade na estratégia de ação. Nós já sabemos, é público e notório, que uma parcela, o governo é dividido entre aqueles que acham, dentro dos ministérios, os ministros, e até mesmo a dúvida em relação ao próprio presidente sobre a necessidade de fazer um ajuste fiscal.
e do outro lado nós temos ali o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e mesmo o Ministério do Transporte, que vem apontando a necessidade de se fazer um ajuste, porque da forma como está, o endividamento está bastante elevado e as regras fiscais têm tido dificuldades de serem cumpridas, terem sido minimamente cumpridas e levar a uma estabilização ali da relação, do chamado relação dívida-PIB, né, do endividamento público da forma mais perceptível. E, por outro lado, além dessa questão de sinalizar essa dificuldade interna do governo, nós temos ali o fato de as medidas de contenção de despesa, elas foram tímidas. Muitas foram até na direção correta, mas foram tímidas. E no caso ali de revisão de quem está recebendo benefícios de forma irregular, de alguns benefícios sociais de forma irregular, que já é sabido ali há mais de ano, e o governo pouco conseguiu avançar nessa agenda. E esse tipo de agenda não é uma agenda, de fato, de revisão de gasto, é algo que deveria ser tido como algo corriqueiro, que o governo, uma vez que se percebe que acontece desvios, que pessoas que não deveriam receber o benefício estão recebendo o benefício, é algo corriqueiro que deveria ter o cessar daquela concessão e, portanto, deixar de sangrar o cofre para esse público que não deveria ter sido atingido. Então, quando a gente olha as medidas em relação à despesa, em geral, elas vão na direção correta, mas numa intensidade fraca, e são insuficientes para gerar essa ancoragem, a chamada ancoragem de expectativa em relação à condução fiscal. E, por outro lado, essa questão do imposto de renda, você bem pontuou, ela não vai ser uma discussão para 2024 agora, ela vai ser uma discussão que vai acontecer ao longo de 2025, não precisava vir de imediato, e ela tem um risco fiscal porque está descoberto de onde vai ser feito essa compensação. Então, isso acaba somando ali a percepção de risco e, obviamente, influenciando a taxa de câmbio, a perspectiva de juros, e então desacelerando a economia, trazendo mais incerteza de uma forma geral. Murilo, vamos lá. De alguma forma, vamos tentar separar aqui algumas dessas medidas. Não precisamos aí fazer uma lista numerada aqui, mas o que é que te parece acerto e o que é que te parece uma questão, pelo menos, se não um erro, pelo menos uma questão controversa. Eu estou falando não só da avaliação do mercado, né, que foi um pouco da pergunta aí do Guilherme em relação a essas incertezas, em relação a essa pressão também. Mas o Murilo, economista, olhando esse pacote, você teve hoje, por exemplo, o Galipo, que vai ser o futuro presidente do Banco Central, muito claramente dizendo que apoia, que tem certeza na condição do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ao mesmo tempo, você tem pessoas ali criticando efetivamente ali alguns pontos dessa proposta. Mais uma vez, não precisa elencar 1, 2, 3, mas alguns pontos que você considera controversos e que o governo vai ter dificuldade de fato, e é um ponto que necessariamente nem precisaria estar na proposta, e agora pontos que de fato eram necessários estar na proposta e podem ter sido um acerto. Essa pergunta é bem interessante, porque assim, tem algumas medidas. Vale lembrar, nós temos ali um ritmo de crescimento das despesas públicas bastante acelerado. Então, o governo ele tem que desacelerar esse ritmo de crescimento das despesas, ao mesmo tempo que ele tem que lidar com algumas despesas já contratadas e que vão começar a entrar aí na questão do orçamento já nos próximos anos. Então, em relação ao ritmo de crescimento das despesas, nós temos o envelhecimento da população e, portanto, uma pressão na Previdência pelo crescimento vegetativo, ou seja, pelo crescimento do número de beneficiários em si da Previdência, devido ao próprio processo de envelhecimento. E quando o governo acaba fazendo ali acaba impondo um crescimento mais acelerado do salário mínimo, esse salário mínimo ele tem impactos diversos nas contas do governo, porque ele serve de vinculação para as despesas previdenciárias, o benefício de prestação continuada, seguro-desemprego, abono salarial e uma série de outras despesas relevantes do governo. Então, ao tentar desacelerar
o ritmo de crescimento das despesas, o governo acerta ao mudar o indexador do salário mínimo para tentar acomodá-lo dentro de uma regra mais geral de despesa, mantendo ali um crescimento real. Esse crescimento real, ele é legítimo, ele pode ser positivo também para a diminuição da desigualdade, mas ele tem um efeito colateral, que é uma pressão na inflação, e ele tem um efeito colateral do lado também do crescimento das despesas e suas vinculações. Então, o governo desacelerou, trazendo ali o crescimento do salário mínimo para dentro do intervalo do arcabouço fiscal, até 2,5% de crescimento real, ou seja, corrigindo a inflação, e mudou, em alguma medida também, algumas concessões de benefício, disse que vai fazer um pente fino, vai anunciar essas medidas. Além disso, também o governo também tem sinalizado ali um ajuste, foi um ajuste tímido, mas um ajuste na categoria dos militares, que apresenta um déficit previdenciário bastante elevado, tem condições bem mais vantajosas em relação aos civis e aos servidores da iniciativa e aos funcionários da iniciativa privada. Então, isso configura ali um pacote positivo, insuficiente em relação à intensidade. O que passa ali, que vai ter grande dificuldade no Congresso Nacional, nós podemos elencar algumas questões. Entre eles, a questão do Fundo Constitucional do Distrito Federal. O Distrito Federal recebe, por ano, tem um crescimento que é acima da taxa de evolução do arcabouço fiscal, mas recebeu no ano passado, em 2024, quase 24 bilhões de reais desse Fundo Constitucional do Distrito Federal pago pela União. Hoje, essa despesa da União, ela cresce de acordo com a evolução da receita. A receita tem crescido a taxas próximas de 10%, então tem crescido também esse fundo. O que o Haddad propôs é o crescimento somente pela correção da inflação, ou seja, um crescimento real zero. Isso vai ter uma grande dificuldade de aprovação no Congresso Nacional. Outra questão que não foi endereçado, essa isenção, como bem pontuei, essa isenção dos R$5.000, ela tem um efeito fiscal bastante significativo sobre os estados e municípios do ponto de vista da arrecadação, por causa da parte ali da remuneração dos servidores que ficam com os próprios entes. Se os entes perderem essa arrecadação, a gente vai ter uma crise fiscal contratada nos estados e municípios, o que gera uma série de problemas. Então, e se a União for compensar toda essa queda de arrecadação, tem um custo fiscal não desprezível para a União. Então, isso tem que ser equacionado também no Congresso Nacional. Além disso, algumas medidas anunciadas não foram pormenorizadas, então parte da incerteza em relação à desconfiança se aquele patamar de arrecadação vai ser de fato alcançado. Entre eles, a desvinculação de recursos da União e também como vai ficar a evolução do Fundeb, que é aquele fundo que é basicamente um apoio federal para aumentar o valor pago de custo de aluno na rede pública de educação. Então, esses pontos estão ali, digamos, nebulosos, não houve uma explicação e também acaba gerando, portanto, uma certa incerteza em relação aos valores pontuados pelo governo. Murilo Viana, muito obrigado aqui. Murilo Viana, economista, mestre em economia pela Unicamp. Agradeço muito aqui a clareza, enfim. Para Guilherme também, deixo aqui o meu agradecimento, desejo de bom trabalho, forte abraço para vocês, bom restinho aí de sexta-feira, boa noite para todos. Eu que agradeço, muito obrigado.